Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23 em diante, que diz assim: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu o sou, e eu que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos e maravilhavam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou por que fala com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi para a cidade e disse àqueles homens: Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? E saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Vamos repetir o versículo, glória a Deus, 24, que diz assim: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Novamente, vamos repetir, porque vai ser muito profunda a revelação, senão vocês vão acabar se turbando naquilo que eu vou falar. Vamos repetir de novo. Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, e o adoram em espírito e em verdade. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, Senhor do céu e da terra, Pai das luzes e da eternidade, conhece o que está em treva e o que está em luz. Glórias a Deus, glórias a Jesus, glórias ao Espírito Santo de Deus. Aqui no Evangelho, no livro de João, glórias a Deus, Jesus está conversando diretamente com uma mulher e mostrando para ele o significado de buscar a Deus, de não estar preso a esse mundo, mas estar conectado ao reino dos céus. E quando Jesus começa a conversar com aquela mulher, ele começa a querer trazer o entendimento dela, aquilo que era necessário para ela saber. Glórias a Deus. E Jesus começa a entrar numa profundidade de que o homem, a mulher, a criança e o ancião tem que se espiritualizar. Não pode mais viver segundo o curso dessa vida. Não pode mais viver deixando-se manipular por Satanás e os demônios. Não pode mais andar na carne. Uma vez conhecendo a Jesus, o homem e a mulher têm que se espiritualizar, têm que conhecer o mundo espiritual, têm que conversar mais com o Espírito, com os Espíritos. Como, irmão? Como? Quem é os Espíritos que eu tenho que conversar? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus falou: vá para o seu quarto e oculto, conversa com seu Pai e Ele te recompensará. Mas, irmão, não tem ninguém no meu quarto, vou conversar com quem? O Espírito, com o Espírito de Deus. Mas aqui Jesus começa a falar para essa mulher: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. O ser humano nessa vida se sacrifica para trabalhar, tem que acordar às 4h30 da manhã. O ser humano nessa vida se preocupa para agradar a esposa, para agradar o filho, para agradar o parente ou alguém. O ser humano nessa vida se preocupa em agradar o próximo, mas são poucos os que se esforçam a andar
em espírito e em verdade. Muitos podem até pensar que está andando em verdade, mas não está andando em espírito. Muitos podem até pensar que está andando em espírito, mas não está andando em verdade. Porque a Bíblia diz assim: poderão dois andar juntos se não estiverem de acordo. Meu irmão e minha irmã, os verdadeiros homens e mulheres que conversam com os espíritos são os servos de Deus. Porque os feiticeiros não conversam com os espíritos, eles conversam com os demônios. Anjos caídos, que foram expulsos do reino dos céus. Mas nós, sim, conversamos com os espíritos, com o Espírito de Deus. Muitos querem ter comunhão com Deus. Muitos querem que Deus se achegue a eles. Mas como vai se achegar se está pegando essa vida? Se está dando segundo curso desse mundo? E está aqui Jesus falando com aquela mulher: mulher, mude o seu comportamento, mude a sua maneira de viver, passe a andar mais integramente. Não ande mais nos caminhos pecaminosos. Não ande mais segundo o curso desse mundo. Passe a ter um marido só. Porque o que tu tem não é teu. A mulher sentiu o impacto da revelação e pergunta: como será, Senhor? Como é que eu vou me converter? Aí Jesus dá o remédio no versículo 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que o adorem. Ela já começa a perceber a revelação da mensagem. Aí no versículo 24 diz: Deus é espírito. Olha o espírito aí, o espírito de Deus. Deus é espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e verdade, irmão. Não, eu já estou em espírito, eu não preciso da Bíblia. Não, eu já tenho a Bíblia, eu não preciso do espírito. Que mistério é esse? É um mistério que às vezes quando eu estou pregando, irmão, em alguns lugares por aí, eu começo a entrar de acordo com o Espírito Santo, colocando na direção do Espírito Santo de Deus. Aí você vê aqueles irmãos e aquelas irmãs que roda, que pula, que mete a cara na parede, que faz um monte de coisa. Na hora da pregação, irmão, você vê a maioria saindo. Que espírito é esse, irmão? Isso aqui é o dom de discernimento. Pega aí. Se eu digo que estou cheio do Espírito Santo e eu tenho a palavra de Deus, não é Espírito Santo, é Espírito do diabo. Porque a Bíblia diz que três testificam no céu: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque eu já me deparei, irmãos, com pessoas fora da visão de Deus, em que a Bíblia falava uma coisa e eles falavam outra, em que muitos chegou até para mim e falaram assim: irmão, você tem que fazer assim, 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 que vai dar certo. E eu falava: mas a Bíblia não ensina isso. Não, mas você pode fazer que eu garanto. Opa, peraí, eu garanto? Eu garanto? Quem garante é Deus, quem garante é Jesus, quem garante é o Espírito Santo. E se não andarmos em Espírito, seremos enganados por tais. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Glória a Deus. Aí o versículo 25 diz assim: a mulher disse: eu sei que o Messias, como é que a mulher ainda não tinha percebido o mistério? Aleluia, glória a Deus. E a mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele